A União Europeia aprovou o acordo com o Mercosul, tá? Mas calma, que isso ainda é uma das votações, ainda tem a votação ainda no Parlamento Europeu, ainda tem um monte de coisa para esse acordo virar verdade. Isso é uma notícia boa, é o que eu falo para vocês. Eu sou a favor do livre comércio, não interessa quem assinou o acordo. Eu só fico puto de que a esquerda brasileira barrou esse acordo lá em 2019 só para não ser o Bolsonaro assinar esse acordo. Aí agora estão tendo que correr atrás de assinar esse acordo, agora a maior dificuldade de assinar a porcaria do acordo. Felizmente está sendo assinado, porque é uma coisa boa, é bom para o Brasil, é bom para a Europa. É verdade, os agricultores europeus não estão satisfeitos, eles temem a concorrência da agricultura brasileira, que realmente é muito mais eficiente. Aqui, as indústrias brasileiras também está todo mundo preocupado, porque vai ter peça de carro baratinha aqui, vai ter um monte de coisa barata aqui vindo da Europa. Então também vai prejudicar os industriais brasileiros. Mas no final das contas é bom para a maior parte das pessoas. Para as pessoas na Europa, porque vão comprar comida mais barata, independente de onde é que venha. Para as pessoas aqui no Brasil que vão comprar produtos mais baratos, que vêm industrializados mais baratos. E também tem novas opções, por exemplo, vinhos europeus vão estar mais baratos aqui no Brasil, tem um monte de coisa positiva. Comércio, cara, quanto mais comércio, melhor. Essa ideia de proteger a indústria nacional é sempre uma roubada. Quanto mais comércio, melhor em todas as situações. Vamos entender isso daqui? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Cada Um Faz a Sua História, Motopótomo, Ancap Odeia Lombada Estatal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, a União Europeia aprovou o acordo com o Mercosul. Mas calma aí, essa coisa tem várias partes. Essa parte aqui já tinha sido conseguida também na época do Bolsonaro, quando a coisa depois foi para o Parlamento Europeu e foi derrubada no Parlamento Europeu. Então agora a gente voltou para o ponto em que a gente estava no governo Bolsonaro, aprovação do acordo entre União Europeia e Mercosul. Já tínhamos isso em 2019, mas aí ia ser assinado exatamente pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. A esquerda mundial entrou em desespero. Não pode. Os jornalistas brasileiros começaram a fazer campanha contra, não, porque estão botando fogo na Amazônia. Não pode assinar o acordo com o Bolsonaro, porque eles temiam que ficaria marcado como o Bolsonaro fazendo esse acordo, né? Esse acordo é negociado há mais de 20 anos no Brasil e o Bolsonaro assinaria finalmente esse acordo com Paulo Guedes, né? Aí fizeram essa lambança toda para proibir assinar naquela época. Agora voltamos ao ponto que a gente estava em 2019. Aqui, ó, a União Europeia aprovou o acordo com o Mercosul. Falta agora o Parlamento Europeu. Aqui, a União Europeia aprovou nessa sexta-feira um tratado comercial com o Mercosul que pode mudar a relação entre a Europa e os países da América do Sul após mais de 25 anos de negociações. Era 20 anos, né, de negociações na época do governo Bolsonaro, quase 25 anos de negociações agora, né? A decisão foi tomada por maioria qualificada de embaixadores dos 27 Estados-membros reunidos em Bruxelas, abrindo caminho para que o pacto seja assinado já na próxima semana entre os blocos. Ainda tem que passar pelo Parlamento Europeu. O acordo é considerado o maior já firmado pela União Europeia em termos de redução de tarifas e cria uma ampla zona de comércio que envolve 780 milhões de pessoas. Uma boa parte disso daqui é devido justamente ao Trump. Obrigado, Trump, porque o Trump, com essa brincadeira dele de tarifa para os Estados Unidos e coisa e tal, fez com que o mundo inteiro procurasse alternativas para fazer mais comércio. O que é uma coisa boa. Quanto mais comércio, independente dos Estados Unidos, com os Estados Unidos, sem Estados Unidos, quanto mais comércio, melhor. Tarifa é sempre ruim. Eu sempre discordei muito dessa ideia do Trump de que tarifa é uma coisa positiva, né? Enquanto o texto segue para possíveis ratificações no... Aqui, ó. Enquanto o texto segue para possíveis ratificações no Parlamento Europeu e depois das legislaturas nacionais, tá? Então, calma, que a gente não está falando de antes de 2030. É lógico, o Lula vai falar que não, eu consegui, eu aprovei. Mas lembrem-se, o que está acontecendo hoje já aconteceu em 2019 com Bolsonaro e Paulo Guedes. Aí entrou em frente a esquerda, reverteu a coisa toda, voltou tudo para trás. O Lula voltou ao poder, aí falou, agora pode assinar. Só que aí a União Europeia não queria mais, eles tiveram que negociar, ceder um monte de coisa aqui, ó. Acordo União Europeia-Mercosul. Veja a série de concessões... Não, olha só. Tá dizendo aqui, ó.
União Europeia fez série de concessões para chegar ao acordo com o Mercosul, veja quais. Mas as concessões aqui não são da União Europeia, são nossas, nós que tomamos no cu nessa história. Por exemplo, um monte de defensivos agrícolas podem ser proibidos no Brasil, por causa dessa idiotice aqui. O Brasil vai ficar mais atrasado para se equiparar à Europa, o que é terrível, pô. Esse negócio de defensivo agrícola é vida, é a melhor coisa que tem. Esse negócio de ficar proibindo defensivo agrícola é uma merda isso daqui, né? A Europa adora essas porcarias, né? Ai, que não pode, porque não sei o que lá. Aqui, ó, a União Europeia fez uma série de concessões a seus agricultores. O que quer dizer isso? Que ela obrigou o Mercosul a ceder um monte de coisa para assinar o acordo com os agricultores. Repara como é que a Folha de São Paulo está tentando fazer você acreditar que quem fez concessões foi a Europa e não foi o Mercosul, não foi o Brasil? Pois é, porque se isso disser que foi o Lula, que a gente já tinha esse acordo assinado em 2019, e esse pessoal da Folha de São Paulo, do Globo, os jornalistas brasileiros fizeram campanha contra para não assinar naquela época. E, de novo, naquela época, passou essa aprovação que a gente já teve naquela época. O que não passou foi depois do parlamento. No parlamento europeu não passou. E depois do parlamento europeu ainda tem a ratificação pelas assembleias de cada país membro, tá? Você acha que a França vai ratificar isso? Boa sorte, vamos ver. Né? Enfim, o ponto é o seguinte, nessa coisa aqui, quem teve que ceder foi o Brasil. Por essa palhaçada feita pela esquerda brasileira, agora fomos obrigados a aceitar um monte de coisa, um monte de controle europeu para garantir que não estamos destruindo a Amazônia e não sei o que lá, e pipipipopopó, por causa da besteira das esquerdas brasileiras, né? E aqui a Folha de São Paulo tenta dizer, não, porque não foi assim, foi a Europa que cedeu. Mas para pensar, olha aqui, ó. Os agricultores franceses realizaram protestos e coisa e tal. Aqui, ó. Os países aprovaram o acordo da manhã nessa sexta-feira com a oposição da França. Aliás, vários países foram contra. A Polônia também, teve vários países que foram contra. Mas, de qualquer forma, aprovou pela maioria. Só que agora tem o Parlamento Europeu. E depois, os votos precisam ser confirmados pelos governos dos 27 países do bloco, o que deve acontecer nas próximas horas. Quero só ver. É um acordo fundamental para a Europa no plano econômico e político estratégico, tá? Aí, ó, o que eles incluíram nessa história? Olha só, a Comissão Europeia, pressionada pela França e pela Itália, anunciou em setembro uma série de garantias que está disposta a conceder para setores de carne, aves, arroz, mel, ovos e etanol. Peraí, a Europa vai conceder essa garantia? Não, olha aqui. Segundo o compromisso pactuado em dezembro passado, os Estados-membros, a Comissão vai abrir uma investigação e se o preço de um produto do Mercosul for menos de 8% inferior da mesma mercadoria na União Europeia, o volume de importações aumentar mais que 8%, vão aumentar temporariamente as tarifas sobre os produtos, ou seja, na verdade vai ferrar o Brasil. Quem cedeu nisso daqui foi o Mercosul. O Mercosul cedeu nesse negócio por causa da babaquice dos esquerdistas brasileiros, né? Aqui, ó, os executivos europeus comprometeram a abrir uma investigação e se existiu risco suficiente de prejuízo para o Estado europeu, ou seja, entre os temas controversos, eles denunciam a presença de pesticidas defensivos agrícolas, que são proibidos na União Europeia. Então a União Europeia tem um monte de defensivos, de leis idiotas que proíbem um monte de coisa, e eles querem que o Brasil proíba também por conta disso, né? Aí, aqui, olha só. Diante dessas críticas, a Comissão Europeia se comprometeu a legislar sobre resíduos de pesticidas e a proibição total de 3 substâncias, plá, sobretudo em frutas cítricas, mangas e mamões. Ou seja, isso, mais uma vez, isso aqui é proibido o quê? Na lei lá da Europa? Não, na lei do Brasil, vai proibir aqui no Brasil. Ou seja, quem cedeu fomos nós aqui no Brasil, foi o Mercosul que cedeu nessa história, né? Enfim, e aqui vai limitar o uso de fertilizantes, porque eles dizem que o fertilizante no Brasil é muito barato, então vai ter que ter limitação para refertilizante aqui no Brasil, né? Aqui está explicando quais são os próximos passos, tá? Uma outra matéria aqui da Veja. Aí fala aqui, ó, os próximos passos. Aqui, do lado europeu, é necessário o aval do Parlamento Europeu. O órgão legislativo da União Europeia tem um prazo de várias semanas para pronunciar-se. Essa fase está cercada de incertezas, já que 150 eurodeputados, de um total de 720, ameaçam recorrer à justiça para impedir a aplicação do acordo. A França já havia se adiantado que lutaria contra o texto no parlamento em caso de aprovação nessa sexta-feira. Então, ou seja, já tem 150, não só que são contra o acordo, mas que disseram que vão entrar na justiça. E depois que for aprovado esse negócio aqui, ainda tem que ser aprovado por cada parlamento de cada país europeu. Foi nessa fase dos eurodeputados, do parlamento, que o acordo anterior caiu. Tá? Lembra aquela época do pulmão da Amazônia, Amazônia é o pulmão do mundo, que o Bolsonaro está botando fogo na Amazônia? Pois é. Então é isso aí, é uma boa notícia, parabéns ao pessoal que conseguiu esse acordo.
todo acordo é muito bom, eu torço para que dê certo, acho que é ótimo isso aí dar certo, independente de qualquer coisa. Ah, mas vai ajudar o Lula eleitoralmente. Vai ajudar o Lula eleitoralmente, mas vai ajudar o Brasil muito mais no futuro aqui, então não tem problema nenhum não, vale a pena isso daqui. Agora, eu tô cético quanto isso daqui, né? E é uma filha da putagem terem feito isso com o Bolsonaro. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.